Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente começa mais um podcast aqui, o Vírgula Jurídica, onde o saber não tem ponto final, com uma celebridade aqui, o grande Fábio. E vamos falar de um assunto super interessante aqui, planejamento de aposentadoria e como linkar investimentos e o planejamento de aposentadoria através da Previdência Pública, e tem uma forma de fazer isso, né, pessoal? Fábio, muito bom estar aqui com você mais uma vez, obrigado, e vamos começar esse assunto maravilhoso aí, né? Érico, um prazer estar aqui falando sobre esse assunto. Hoje nessa posição diferente, né? Geralmente nós dois estamos ali apresentando e conversando com alguém. Hoje vamos conversar entre nós sobre esse assunto tão importante que é o planejamento financeiro da aposentadoria, um assunto que causa assim, ao mesmo tempo um medo nas pessoas de como vão garantir o seu futuro, né? E também uma insegurança, às vezes, dos profissionais que trabalham com planejamento previdenciário, que às vezes ficam um pouco perdidos sobre como fazer. Será que é possível ir além de uma previdência pública? Eu às vezes fico assim, conversando com... São muitos alunos, né? A gente já tem ali o MBA de Planejamento Previdenciário rodando aqui no ICDS há algum tempo. E às vezes a gente, conversando com os alunos, a gente percebe o seguinte: o cliente recebe o melhor planejamento previdenciário possível ali dentro de previdência pública, mas ainda assim fica uma frustração, porque se você está falando ali de um cliente com um valor de renda um pouco mais alto, por melhor que você faça no INSS, não vai ser suficiente para garantir uma qualidade de vida. E é possível, na verdade, fazer um planejamento integral. O MBA a gente trabalha isso e a gente desenvolveu ao longo desses anos, pesquisando e falando de planejamento previdenciário, a gente desenvolveu algumas técnicas bem interessantes que facilitam a junção de várias possibilidades para gerar aposentadoria. O que eu acho que a gente tem um target ali quando a gente fala da Previdência Pública, né? Todas as pessoas que ganham acima do teto da Previdência, elas vão deixar um gap financeiro ali, sem dúvida nenhuma. Então, se o cara tem 10 mil de salário, pegando, né, a data de hoje, né, o teto é por volta de 7 mil e pouco ali, né? E os outros 3 mil? A gente vai tirar da onde? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que você pode falar muito melhor do que eu, poucas pessoas conseguem pegar o teto do INSS. Então, a gente ainda tem um gap ainda maior financeiro. E aí tem outras ferramentas que a gente consegue complementar esse valor, né, a longo prazo, obviamente, né, pessoal, tendo um passo a passo bem coerente, mas a gente consegue. E parte de investimentos é o caminho mais simples para fazer isso, né? Então, várias ferramentas, né? Previdência complementar, que é uma que você costuma falar muito também, fundo imobiliário, ações, mas a gente consegue construir isso. Mas e como linkar as duas coisas? E como fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Alguns demonizam a aposentadoria pelo INSS, outros demonizam a parte de investimentos dizendo que é muito longo e impossível de chegar, e eu não acho que nenhum nem outro. Eu acho que a gente consegue unir os dois e chegar a um resultado bom, né? Eu tenho certeza disso. Na verdade, é o equilíbrio aristotélico, né? Nenhum dos extremos você vai ali para o meio do caminho. E foi, aliás, baseado nisso que eu desenvolvi um método, né? É o método MAPA de planejamento financeiro da aposentadoria. A ideia desse método, que é o método de aceleração e potencialização da aposentadoria, é você conseguir unir todas as formas de geração de renda passiva. Na verdade, Eric, é a gente pensar o que é a aposentadoria para a pessoa, não do ponto de vista tradicional ou da dogmática jurídica, não, mas o que é a aposentadoria na vida do indivíduo. E o método MAPA encara a aposentadoria como a possibilidade que a pessoa tem de deixar de depender do trabalho. É a ideia de você ter renda suficiente para não depender do seu trabalho. Como gerar essa renda passiva, uma renda que não decorra do trabalho, para poder garantir o que algumas pessoas chamam de independência financeira, né? E a gente está trabalhando, basicamente, quando você fala em independência financeira, ou outras pessoas chamam de benefício previdenciário, a gente está trabalhando com a aposentadoria dessa maneira macro, que é um processo. Eu digo até que a aposentadoria não é um valor que a pessoa recebe. O processo de se aposentar é o processo de você deixar de depender do trabalho. Se você quiser parar de trabalhar,
você vai viver com qualidade. Se você quiser continuar trabalhando, a renda que vem do trabalho não vai ser essencial para a sua vida, vai te trazer mais qualidade. Essa construção é uma construção que pode ser feita associando de maneira equilibrada previdência pública, previdência complementar e investimentos. E acho que tem um jeito certo de fazer isso, né? Por isso que o mapa ele estabelece uma série de parâmetros para você construir esse planejamento financeiro da aposentadoria. Esses parâmetros que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Não, então, Fábio, nas aulas, né, da galera aqui da pós, em vários outros lugares também, eu acho que a aposentadoria é uma decisão que não necessariamente você precisa tomar quando você já tiver com mais idade. Eu hoje tenho 33 anos e eu decidi que com uma determinada idade eu quero me aposentar. E aí vem o segundo passo que parece óbvio, mas que muitas pessoas não olham para isso. Quanto você precisa para se aposentar? Primeiro você precisa definir, né? Você tem que saber aonde você quer chegar primeiro para conseguir montar um plano. Não é montar o plano e depois ver no que deu. Acho que esse é um dos grandes problemas. Então, um exemplo, até para dar uma dica para quem estiver assistindo a gente. Claro que há valores de hoje que vão ser reajustados no futuro, isso é óbvio, mas valor de hoje, o que seria um valor legal para você se aposentar? É 10 mil reais? É 8 mil reais? Quanto é que é? Beleza. Em cima disso, você vai planejar a aposentadoria pública e com a parte de investimentos. Então eu acho que às vezes a gente inverte um pouquinho, né? Ah, não, vai lá, investe 300, 400, 500 reais por mês, mas pra quê? Qual é o objetivo, né? Eu sei que você fala disso no mapa também, né? Não, muito interessante você fazer essa colocação, porque as pessoas falam de planejamento previdenciário e geralmente o que acontece é pegar ali as contribuições que a pessoa fez, ou de repente o patrimônio que a pessoa acumulou, ou consegue, né? Se a pessoa for no viés da previdência pública, pega as contribuições que a pessoa fez. Se for no viés do investimento, pega o quanto a pessoa consegue contribuir. E projeta o quanto a pessoa vai conseguir no futuro. Mas, na verdade, se você está fazendo um plano, tem um paradoxo nessa questão. Porque se você está trabalhando com a ideia do que você consegue fazer hoje, mas sem estabelecer uma meta, e simplesmente você, olha, eu vou juntar tantos por mês, mas com qual finalidade? Para chegar onde? Então, qualquer plano, primeiro você tem que estabelecer onde você quer chegar. Eu costumo usar o exemplo que tem no Alice no País das Maravilhas, que, aliás, o Carroll é fantástico com as frases desse livro, né? E tem uma frase que quando a Alice está meio perdida lá, encontra o gato, aquele gato, né, com a boca grande, os olhos grandes, e ela pergunta, qual é o caminho? E ele responde, isso depende de onde você quer chegar. Para quem não sabe onde ir, qualquer caminho está bom. Então, no planejamento previdenciário, eu acho que a gente tem que ter uma invertida no que geralmente acontece. A gente primeiro calcular o valor da aposentadoria ideal para aquela pessoa. Esse é o ponto inicial de qualquer planejamento previdenciário pelo método MAPA. Porque você estabelece o quanto a pessoa precisa para ter uma vida com qualidade. Mas isso não é uma tarefa fácil, Eric. Até as pessoas que pensam numa meta, às vezes pensam assim, um pouco no chute, ou às vezes fazem um arbitramento um pouco sem sentido. É muito comum você perguntar quanto é que você quer de aposentadoria, a pessoa responder, eu quero continuar ganhando a mesma coisa que eu ganho hoje, ou eu quero ganhar 20% a mais, eu quero ganhar o que o meu vizinho ganha. Vem alguns chutes em que, na verdade, o cálculo dessa aposentadoria ideal ele deve ser feito também com técnica. E tem um motivo para isso. Porque, primeiro, o motivo óbvio é que se você tiver uma renda que não seja suficiente, a aposentadoria já não deu certo, né? Você não conseguiu alcançar qualidade de vida com aquela renda. Você vai continuar dependendo do seu trabalho. Ou então vai viver com menos qualidade. Agora, uma outra questão que às vezes as pessoas também não percebem é que quando você poupa demais para a aposentadoria, isso é ruim também. Porque quando você está formando o patrimônio previdenciário, está formando os recursos que vão garantir a sua aposentadoria futura, essa é uma poupança que eu chamo de poupança de sacrifício.
Geralmente nas aulas, eu sempre faço uma brincadeira com os alunos, pergunto, quem gosta de gastar dinheiro? Todo mundo gosta de gastar dinheiro, né? Na verdade, o dinheiro foi feito pra gente consumir, pra gente gastar, pra gente ter acesso aos bens que a gente pretende, que a gente gosta. Não faz sentido você ter dinheiro só para guardar, né? Você tem dinheiro para consumir. Agora, aí eu pergunto, quem gosta de poupar dinheiro? Muita gente levanta a mão, mas bem menos, né? Gastar todo mundo gosta, poupar nem todo mundo. Mas quando a gente fala em poupar, em geral, a gente poupa para alguma coisa que vai nos trazer um prazer mais ou menos imediato ou de médio prazo, né? Sim. Então, olha, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, você consegue visualizar, é algo mais tangível. Então você tem um estímulo a mais. Essa poupança é uma poupança interessante. Ó, quero poupar porque eu quero fazer uma viagem bacana, uma viagem legal. Então se eu deixo de ir no restaurante mais caro hoje, eu tô pensando, tudo bem, eu tô deixando de ir aqui, mas eu vou ter um prazer ali na frente com uma viagem que eu vou fazer. A dopamina já tá ali agindo, te ajudando a conseguir cumprir o plano. Já tá ali, já tá ali. É o estímulo, é o nudge, como as pessoas falam, né? Você tem aquele empurrão ali. E agora, o que vai acontecer é que para aposentadoria isso é muito distante, isso é longe e muitas vezes não é um estímulo real, porque a pessoa simplesmente está poupando para continuar a viver do jeito que ela vive hoje, ou com a qualidade que ela tem hoje, na verdade, sem depender do trabalho, mas com a qualidade que ela vive hoje. Então, quando você poupa demais para a aposentadoria, na verdade você está deixando de consumir recursos que você poderia empregar em outras coisas que vão te trazer prazer, que vão te trazer satisfação agora, né? Então, poxa, uma viagem com a família, um momento ali de lazer. Então, o que vai acontecer? A gente precisa calcular de maneira correta essa aposentadoria ideal. E existe uma técnica, na verdade no mapa a gente desenvolveu uma planilha do cálculo da aposentadoria ideal, em que você tem que fazer algo que você sabe muito, que você tem que mergulhar um pouco no planejamento financeiro mesmo, né? Entender as despesas. Então a ideia é você poder entender suas despesas, projetar as despesas para o futuro, entender também quais dessas despesas vão durar até o momento da aposentadoria ou continuar a existir depois da aposentadoria e quais tendem a acabar. Muitos orçamentos familiares são fortemente impactados, por exemplo, com despesas com dependentes, filhos, escola, saúde, tudo. Né? Tudo. Então, fortemente, você sabe bem essa realidade, já que Sabemos bem. Você sabe mais do que eu, porque você contribuiu mais para a curva demográfica, né? Então, tá ali. São 3. E o público feminino, principalmente, eu e você, né? Pois é, lá são 2. E aí o que acontece é que, bom, são despesas que tendem a desaparecer no momento da aposentadoria. Antes da pessoa se aposentar, as despesas com os dependentes, é claro que tem exceções, mas a despesa com o dependente tende a desaparecer. Então você não precisa, por exemplo, fazer uma poupança previdenciária computando essas despesas. Agora, tem outras que vão aumentar. Possivelmente, despesa com saúde aumenta depois que a pessoa se aposenta ou numa faixa etária mais elevada. Então, você precisa fazer essas compensações. Você colocando essas compensações e classificando bem as despesas com uma pequena fórmula, você consegue chegar no valor de uma aposentadoria ideal. E aí pronto, você calculou a aposentadoria ideal, você deu um primeiro passo. Né? O seu mapa está começando a ser desenhado, você já colocou a meta, agora é traçar o caminho até chegar essa meta. E Fábio, decisões financeiras, elas parecem ser muito simples, né? A gente está falando aqui, não, vamos definir a meta, tem que definir a meta, vamos definir o orçamento, sim, vamos definir o orçamento, mas tem alguns fatores psicológicos que impactam nas decisões das pessoas. Vou dar só um exemplo banal para vocês da pipoca do cinema, só para pegar esse exemplo importante. Quem já chegou no cinema, pediu uma pipoca pequena, custava R$14, o atendente chegou para você e falou assim, pô, mas a grande custa 16. Então me dá uma grande. Aí você foi embora, ficou metade da pipoca, você jogou fora aquela pipoca. É um viés comportamental financeiro. O nome desse viés é ancoragem. Você se ancora num valor para tomar uma decisão. Então, para a gente montar um planejamento, a gente precisa também coibir algumas coisas ali da nossa mente, né? Então, quando eu falo de planejamento financeiro, gestão de orçamento
é mais importante do que o investimento propriamente dito, na minha humilde opinião. E gestão de orçamento não é você cortar o vinho, não é cortar a viagem com a família, não é fazer nada disso. É você ter claramente quanto você ganha, quanto você gasta e não deixar nenhum real fugir do seu controle e escoar ali pelo ralo desnecessariamente, né? Tarifa alta em banco, cartão de crédito, coisas que hoje as pessoas não precisam mais pagar, e aí sim, pode ser o valor que te ajuda nesse planejamento desse aporte mensal, né? Então, acho perfeito. Eu tenho um cuidado em não... Como é que eu posso achar melhor para não criticar a pessoa que tem a dificuldade de gerir o orçamento dela, porque na verdade 95% das pessoas não conseguem fazer isso, mas por falta de conhecimento. Por isso que eu acho importante o que a gente está fazendo aqui, de tentar informar, né? E que o advogado consiga também fazer isso pelo seu cliente. Claro que a gente quer que o advogado gere cada vez mais renda, fature cada vez mais, mas é um trabalho social também, sinceramente. Você entregar um serviço de tanta qualidade para o cliente, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Você sabe, Eric, que conhecimento é fundamental, mas às vezes só conhecimento não muda o comportamento. Sim. Né? Para desenvolver o mapa, eu fui buscar muito subsídio nas leituras de economia comportamental, né? Então, então, como você colocou, tem algumas decisões que são, na verdade, baseadas puramente em dados psicológicos, estímulos que a pessoa tem, que acabam influenciando decisões econômicas. E é muito interessante, né? Porque quando o pessoal da economia descobriu a linha da economia comportamental, percebeu que dentro do cenário, talvez não nos cenários macroeconômicos, mas dentro do cenário da economia pessoal, sobretudo, e isso a gente inclui inclusive decisões de empresas, não só dos indivíduos, né? Inclui pessoas físicas e pessoas jurídicas. Muitas das decisões econômicas não têm uma lógica econômica, tem uma outra racionalidade que é fortemente impactada por questões psicológicas mesmo, né? E que às vezes não fazem sentido, desde... Quer ver? Tem algumas coisas do nosso dia a dia que são economicamente irracionais. Seu filho tá ali com um prato de comida na mesa e aí ele não come tudo. E às vezes a gente chega e fala assim, ó, poxa, tá desperdiçando a comida. Um monte de gente que não tem o que comer. Um monte de gente não tem o que comer. Sim. Na verdade, ele comeu ou não aquilo ali não impacta em nada, porque você não vai recuperar o dinheiro, o outro não vai sentir menos fome. Então, é claro, você tá querendo que ele se alimente. Incentivar ele. Mas economicamente não tem lógica essa... Mas a gente toma várias decisões que são irracionais do ponto de vista econômico. E aí, o que eu pensei no mapa? Na verdade, assim, o advogado que vai aplicar para os seus clientes o mapa previdenciário, é claro que ele quer trazer essa consciência para o cliente também. Mas muitas vezes ele não consegue, porque isso depende muito da própria pessoa, né? Do próprio cliente buscar esse equilíbrio. Então o advogado tem um limite até onde ele consegue ir. Então o mapa incorpora esse elemento, porque dentro de toda a estratégia, o mapa tem uma série de índices que o advogado, ao aplicar um método, vai identificando. E um dos índices que está colocado lá é o índice de disciplina financeira. Então, ao aplicar o método mapa, ele consegue identificar o nível de disciplina financeira do cliente. E aí, dependendo do nível de disciplina financeira, ele consegue encaminhar o planejamento para um lado ou para o outro. O cliente que tem muita disciplina financeira, ele pode estabelecer uma estratégia de formação do patrimônio previdenciário. E o cliente com menor, ele vai variar essa estratégia. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que alguém ele aplicou a metodologia mapa e chegou a um índice de disciplina financeira extremamente elevado. Então, essa pessoa realmente ela acompanha os investimentos, ela realmente toma decisões racionais sob o ponto de vista econômico. Então, essa pessoa ela pode ter maior liberdade no seu plano, e porque ela vai seguir os passos que estão planejados ali, porque ela está focada no seu objetivo de formar uma poupança previdenciária que vai garantir uma aposentadoria legal no futuro. Então você pode, por exemplo, falar, olha,
aqui você tem o potencial de conseguir direcionar a geração da sua renda passiva por meio de estratégias de investimento, porque você sabe que todo mês a pessoa de fato vai destinar uma parte para investir e conseguir chegar na sua renda passiva ali. Agora vamos imaginar uma outra pessoa. O advogado aplicou o teste de disciplina financeira e chegou à conclusão que o cliente é indisciplinado financeiramente. E de maneira transparente, olha, a gente pode caminhar no sentido aqui de estabelecer uma estratégia que você todo mês vai aportar recursos aqui no seu banco, na sua corretora, enfim. Só que, sendo muito franco com você, olhando o seu índice de disciplina financeira, existe um risco grande de você não conseguir levar à frente esse plano. Não adianta você fazer um plano perfeito se na verdade é um plano que vai exigir demais da pessoa e ela não vai conseguir levar aquilo à frente. Senão, às vezes, fica igual a alguns conselhos de alguns comentaristas de finanças pessoais que falam, você consegue ficar milionário, desde que você nem beba água, né? Você desde trabalha que você 22 horas por dia. Pois é. Aí, para não cair nesse risco, o que você faz? Talvez exista aqui uma estratégia um pouco mais conservadora, uma estratégia que proteja o seu patrimônio previdenciário de você mesmo. Exemplo, as pesquisas indicam que a pessoa que contribui para a previdência complementar tende a ter mais disciplina do que em investimentos fora da previdência complementar. A previdência complementar, tem até porque de aposentadoria. Tem uma cultura da aposentadoria, muitas vezes já bota ali com débito em conta. Então é mais fácil a pessoa pegar a previdência complementar e incluir no seu orçamento do que a pessoa todo mês conseguir reservar um valor para aplicar. Então, dependendo do índice de disciplina financeira do cliente, o planejamento pode seguir por uma recomendação dele trabalhar mais para gerar renda passiva via previdência complementar ou trabalhar mais com outras alternativas, às vezes mais rentáveis, mas que correm um risco de não serem levadas à frente por falta de disciplina financeira. Então o mapa toma esse cuidado de ir construindo o plano de acordo com o perfil de economia comportamental do indivíduo. Então isso é bem interessante. E aí, como dica pro advogado, que eu tenho certeza que vai implementar isso em breve, você precisa achar o que gera motivação ou sentido para a pessoa poupar. Então, para o Fábio pode ser segurança. Então, o Fábio é um cara que quer ter segurança na velhice dele. Então, na hora que ele vai botar ali R$1.000 na Previdência, no Tesouro, seja lá onde for, isso não é relevante agora. Ele pensa o seguinte, eu tô botando esses R$1.000 aqui, que de fato eu poderia estar consumindo outra coisa, mas eu quero ter segurança na minha velhice, eu quero estar lá surfando, eu quero fazer as coisas que eu gosto, sem me preocupar com nada. Então você tá pagando por algo que te gera satisfação. Tem pessoas que vão ser os filhos, tem pessoas que amam viajar e querem na aposentadoria poder viajar o tempo inteiro. É muito difícil você conseguir motivar a pessoa sem ter um objetivo específico. Eu acho que a aposentadoria por si só, e a prova disso, a gente tem mais de R$1 trilhão na poupança. Se fosse fácil motivar as pessoas a planejar a aposentadoria, não teria esse dinheiro todo na poupança. É verdade. Então tem uma dificuldade, e eu acho que é um pouco mais simples do que parece motivar a pessoa, você só precisa encontrar o ponto. Quando a gente fala de planejamento de aposentadoria, a gente está falando de família. Não tem como. Vai ter uma pessoa que não tem nenhum familiar. Vai, claro que vai. Mas, na média, e a gente precisa trabalhar com a grande maioria, aquela pessoa vai ter uma família, não importa a composição dessa família. E, normalmente, a família motiva muito a pessoa a pensar no futuro. Então fica essa dica aí para planejamento de aposentadoria, que eu acho legal você tentar achar o que vai fazer aquela pessoa criar essa disciplina caso ela não tenha. Cá entre nós, a maioria não tem, e não é por maldade, é porque no Brasil a gente de fato não tem essa cultura de educação financeira, né? Cara, é muito legal você falar isso, Eric, porque a gente vê o seguinte, o mapa previdenciário, ele trabalha dentro de uma linha em que você não enxerga apenas a entrega de um parecer para o cliente com o planejamento previdenciário. Que geralmente é o que acontece hoje em dia. Você faz um planejamento previdenciário, elabora um parecer, entrega um plano para o cliente.
O mapa, ele já começa diferente porque é indicando para o cliente qual é o melhor objetivo, qual é a melhor meta para ele, né, em termos de valor da aposentadoria. Ele constrói o plano, entrega aquele plano para o cliente. Entretanto, a ideia do mapa é incorporar ao planejamento previdenciário todas as mais modernas técnicas de planejamento ágil, gestão e planejamento ágil. Então, hoje a gente vê ali várias metodologias de gestão ágil que são aplicadas nas empresas de modo geral. Na verdade, essas metodologias quase todas surgiram no Vale do Silício, né, nas empresas para desenvolvimento de softwares. Algumas são mais antigas, surgiram, se você for pensar, por exemplo, na cultura do Lean, né, que surgiu com a Toyota. E aí você desenvolve um planejamento previdenciário, mas incorpora esse planejamento previdenciário essas metodologias. E aí qual é a ideia? O que está dentro de todas essas metodologias de planejamento e gestão ágil? A ideia é que você sai do método da cachoeira e entra no método de planejamento por etapas. Tradicionalmente, o planejamento ocorria no método da cachoeira, né, da waterfall. Você tem ali um planejamento que você faz tudo do início ao fim e no final você avalia se deu certo ou não. Isso para a empresa é muito ruim, de modo geral, porque você tem mais custo, você só vai conseguir reagir. A empresa precisa de previsibilidade, não tem jeito. E você precisa corrigir os rumos no meio do caminho. Se isso é ruim para a empresa, imagina para a vida da pessoa, para a aposentadoria. Imagina você faz um plano, pensando na sua aposentadoria, aí você vai descobrir no final que deu errado, né? Isso é catástrofe na vida da pessoa. E aí, quando você faz um planejamento previdenciário tradicional, que entrega um parecer para a pessoa, imagina que essa pessoa vai seguindo esses passos direitinho, mas chega no final você viu que deu errado. Então, o método MAPA, ele busca enxergar o planejamento previdenciário como um processo contínuo, que eu chamo de flow do planejamento. Isso para o escritório é muito interessante, para o escritório que vai aplicar isso. Porque você entrega o parecer, mas depois você continua acompanhando o processo, né? E aí você vai aplicar ali, talvez, pessoal, os ouvintes, aqui é telespectador, né? Eu não sei mais. Talvez se for pro Spotify, pode ser ouvinte. Se for no YouTube. Enfim, a galera que está acompanhando a gente. Acompanhando. Já tem ouvido falar, até para gestão do seu próprio negócio, em técnicas como Scrum, como usar algumas metodologias com OKR, enfim, Kanban, que são técnicas, metodologias de gestão ágil. O mapa pega tudo isso, incorpora e trabalha com planejamento que vai sendo revisto. E isso tem tudo a ver com o que você está falando com estímulos. Por quê? Porque você vai criando metas de médio e curto prazo. Vamos imaginar o seguinte, olha, você tem aqui dentro das metas organizar a sua vida de previdência pública e a pessoa tem lá todo um planejamento para isso. Quando você passa para a parte de previdência complementar e investimentos, você tem o seguinte, olha só, você vai, agora nós vamos trabalhar para acrescentar R$1.000 na sua renda. E aí você, a partir do momento que você constrói um planejamento, um patrimônio previdenciário capaz de gerar uma renda mensal de R$1.000 para essa pessoa, ela já vai sentindo esse estímulo. É muito melhor do que você falar o seguinte, olha só, você vai ter que acumular para lá na frente você ganhar R$10.000 dessa renda. Você fala, não, vamos aos poucos. Se você cumprir essa etapa aqui, você já garante, ou já tem uma previsão de gerar R$500 de renda passiva lá no futuro. E aí você já criou isso. Ó, beleza, cumprimos essa meta, vamos para o próximo sprint, vamos para a próxima etapa, vamos garantir mais 500. E aí você vai... Isso gera um estímulo. Gera. Sabe uma coisa que me incomoda muito? É aquela conta. Se você investir R$500 por mês durante 30 anos, você vai ter 1,5 milhão. Eu fico com a mesma sensação que eu chegar para você, te entregar o projeto de uma casa e falar assim para você, Fábio, ali tá o tijolo, a areia, a pedra, agora vai lá. Se você fizer tudo isso como tá aqui no projeto, você vai ter uma casa bonita. Calma aí, gente. Daqui a 30 anos. Daqui a 30 anos, você não vai conseguir nem... Qual é a chance da pessoa pensar nisso? Então, beleza, você fez aquilo. Vamos tentar entender esse cálculo. Você botou que a rentabilidade da pessoa vai ser 0,8 ao mês.
Você não concorda que a gente tem que ter um acompanhamento periódico para entender o que vai dar 0,8 para essa pessoa de uma forma perene? Não é simplesmente a pessoa colocar R$500 aonde? R$1.000 aonde? E aí que eu acho que tá a oportunidade. Jogador de futebol, ator, todo mundo. Quem é o cara que toma conta ou toma decisões ou ajuda a tomar decisões financeiras? É o advogado. O gerente do banco, o assessor de investimentos, o gestor de patrimônio, esse cara sempre vai existir. Não tem como burlar essa figura, porque é a figura da instituição financeira é onde você coloca o dinheiro. Ponto. Mas o advogado pode ser o cara do acompanhamento, o cara que o cliente tenha confiança, que vai acompanhar o cliente na reunião com o gerente, com o assessor, com o gestor de patrimônio, não importa onde esse dinheiro esteja. Eu acho que é essa oportunidade que as pessoas precisam enxergar e de resolver um problema que eu escuto, você deve escutar isso há milhões de anos. Qual é o grande problema financeiro do advogado? Ele não tem previsibilidade de renda, ele não tem renda recorrente. Tá aí. Perfeito. Tá aí a oportunidade, né? Se você pega os advogados previdenciaristas, aqueles que atuam basicamente com causas previdenciárias, é difícil você ter essa previsibilidade, né? Porque é difícil você ter uma advocacia de partido. De repente, em outras áreas, isso é mais comum. Você tem clientes que pagam mensalmente. Sim. No previdenciário, isso é mais difícil. Mas com um planejamento previdenciário, não apenas com a entrega do parecer, mas de acompanhamento do plano, né? A ideia é que o advogado previdenciarista possa dar a mão para o cliente e acompanhar a jornada da formação da aposentadoria. E o mapa trabalha com isso. Na verdade, é uma oportunidade para os escritórios criarem uma nova fonte de receita previsível e capaz de garantir ali a geração da renda passiva para o advogado. Olha que interessante, né? Porque você vai criando essa... Não é nem renda totalmente passiva, porque ele está trabalhando. Mas eu estou dizendo, a renda previsível ali para o advogado. E qual é a grande questão? Quando você trabalha nessa forma, você entrega muito valor para o cliente. Tem muita gente que fica perdida, Eric. A pessoa recebe ali o parecer, você tem que fazer isso, é a história do tijolo que você colocou, toma o cimento, toma o tijolo, mas tá, e aí? Às vezes a pessoa não sabe fazer, às vezes a pessoa ela não tem paciência para fazer, não tem tempo para fazer. Então, se você fala para... E isso vai em todas as áreas, não é só investimento, não. Você tem ali algumas medidas que você tem que tomar na Previdência Pública. Fazer um ajuste no cadastro do INSS, recolher a contribuição. Tem gente que faz isso com um contador. O contador, na Previdência Pública, às vezes assume esse papel de recolher a contribuição. Então, você tem o seu contador, às vezes ele que recolhe a sua contribuição ali, né? Mas isso não é um trabalho especificamente de contador. Isso é um trabalho que isso não é contabilidade propriamente. O advogado pode assumir essa tarefa, né, dentre várias outras. E, assim, qual seria o limite para onde o advogado pode ir? É claro que o advogado não pode chegar e falar o seguinte: olha, investe nesse fundo ou compra esse papel, né, essa ação aqui, não é para fazer isso. E aí muita gente fala, eu tenho que entender de investimento para trabalhar com isso. Você não precisa, para aplicar o método MAPA, você não precisa entender especialista de investimento. Não precisa. Você precisa ter um conhecimento básico sobre investimentos, mas você não precisa estar antenado para saber qual ação é a hora para comprar, qual fundo, né? Isso você não precisa. Por quê? A ideia é que o advogado ele possa orientar o cliente e preparar o cliente para a conversa com o assessor de investimento, com o corretor de seguros, com o gerente do banco. Existe um livro que eu acho fantástico, que se chama O Paradoxo da Escolha. E ele fala o seguinte: olha, quando você tem muitas opções, é mais difícil você escolher. Ele dá o exemplo assim, se você vai num restaurante, você já foi num restaurante que tem um menu gigantesco, tem 500 pratos. Você demora uma hora para escolher. Você demora uma hora para escolher. Quando você vai num restaurante que tem 5 pratos... Né? E mais, não é só demora, não. A chance de você se frustrar com a escolha é maior. Você tem 500 pratos, se você pedir um, você fala, pô, se fosse outro, será que seria melhor, né? Então, a chance de se frustrar é maior. Quando você consegue reduzir essas escolhas, a chance de você acertar é muito melhor. O advogado previdenciarista aplicando o método MAPA,
A ideia é que ele consiga ajudar o cliente a eliminar uma série de escolhas que não fazem, que não contribuem para a formação do patrimônio previdenciário. Então, se você está querendo gerar renda passiva, você vai eliminar isso, elimina essa alternativa. E aí, quando a pessoa for conversar com quem está gerindo os seus investimentos, ele já chega com mais objetividade. Fala, olha só, o meu objetivo é esse, eu queria uma boa indicação para aplicar nesse tipo de investimento, ou nesse conjunto aqui de investimentos. Né? Então, a minha estratégia é essa. Eu acho que ajuda até a vida do assessor, ajuda a vida do gerente. Claro. E assim, tem um outro ponto, né? Que tem a parte prática, né? A gente está falando aqui da teoria, do planejamento, mas como que o advogado pode vender isso? Será que tem para pessoas para ele vender isso? É um questionamento que talvez as pessoas se façam, já me perguntaram, inclusive. E aí eu faço uma pergunta seguinte. Você já teve algum cliente que recebeu atrasado? Você pergunta pergunta. Precatório, alguma coisa, algum valor elevado? Nunca ninguém me respondeu não. Todos já tiveram. Será que esse cliente sabe o que fazer com o dinheiro dele? Você já tentou uma vez abordar um cliente desse para tentar oferecer um serviço? Ou seja, é um horizonte ali, um mar que ninguém explora. E às vezes, dependendo do valor que essa pessoa recebe, talvez o planejamento de aposentadoria dele esteja totalmente resolvido, desde que aquele valor seja bem cuidado. Talvez ele nem necessite mais de aportes ou de tantos aportes. A gente está falando de alguns casos de 500 mil, 600, 1 milhão de reais, o negócio está resolvido. E às vezes esse valor é jogado no lixo, porque essa pessoa não teve a orientação correta, abriu um negócio, quebrou um negócio, investiu mal. Olha o valor financeiro que o advogado sim pode trazer para dentro do escritório, é isso que a gente quer, que cada vez cresçam mais, mas mais uma pessoa organizada, mais uma família garantida. E aí tem um grande ponto de negócio, você tocou em vários pontos importantes, mas a forma mais fácil de fazer um negócio crescer é através de indicação. Se o Fábio pega um cliente, planeja a aposentadoria dele de uma forma completa, pública, né, e com investimentos, esse cara vai falar para alguém, porque a gente não consegue guardar muito segredo. Né? Então ele vai falar, pô, o Fábio, pô, meu advogado, cara, ou o Eric, ou seja lá quem for, o cara me ajudou a organizar. E aí você começa a criar um fluxo que talvez entre em clientes para o seu escritório, não pelo planejamento previdenciário público, mas pelo planejamento financeiro, e aí você junta as duas coisas e faz. Então acho que é um horizonte, Fábio, para as pessoas capitalizarem muito. Sim. É claro que assim, o planejamento financeiro da aposentadoria serve para todo mundo. Então, às vezes as pessoas perguntam, é útil para quem ganha menos? Serve para todo mundo. Serve para todo mundo. Eu diria até que é mais útil para quem ganha menos até, né? Mas eu reconheço uma coisa, Eric. É verdade que é difícil o público com renda mais baixa contratar esse tipo de serviço. Claro, sim. Então, na verdade, você é um produto, é um serviço que o escritório deve oferecer para aqueles clientes high ticket, né? Aqueles clientes que vão realmente pagar mais por esse serviço, porque é um serviço que entrega mais valor. Só que assim, não é um cliente super rico, não é isso. Não. Na verdade, a gente está falando de classe média. A gente está falando, olha, da quantidade de médicos, de advogados mesmo. Profissionais de saúde como um todo. Como um todo. Personal trainer, tudo que for. E dá uma agonia, Eric, eu não sei se você conhece, mas eu conheço algumas pessoas que tiveram renda boa durante a vida. Tiveram boa renda. E não fizeram isso durante a sua vida. E hoje depende de INSS para viver, entendeu? Às vezes de parente, às vezes, né? Depende de ajuda. E a pessoa desperdiçou uma vida que ela poderia ter trabalhado para agora chegar no momento com tranquilidade. Não é a ideia de tornar a pessoa milionária, mas é tornar a pessoa independente, né? E isso, assim, traz um mercado gigantesco. Outro dia eu estava falando com uma aluna que trabalha basicamente com previdência rural. Então ela tem ali, atende muitos clientes, e aí muitos dos clientes dela de baixa renda. Só que ela trabalha numa cidade
que com vocação rural ali, os trabalhadores, só que ela estava falando, poxa, mas nessa cidade também tem os médicos que atendem ali, também tem o dono do supermercado, também tem ali alguns advogados, tem o grande fazendeiro, e aí você vai trabalhando, sempre, você não vai conseguir massificar esse serviço como é massificado, de repente, o volume que ela tem de aposentadoria rural. Mas ela vai ter no escritório dela um conjunto de clientes dispostos a pagar por esse serviço que vai entregar muito valor. Como você disse, é um serviço que salva vidas. Na verdade, você vai estar salvando a vida de uma família, salvando a vida de um conjunto de pessoas que dependem daquela renda. Imagina amanhã ou depois como é que vão viver só com a aposentadoria do INSS se durante a vida acostumaram a viver com valores muito maiores. Né? Se você consegue planejar direitinho, com essa perspectiva mais alta, você consegue entregar mais valor. Só para acrescentar um ponto, também acho que não é para todo mundo, né? Você não vai conseguir com 100% dos seus clientes, mas eu acho que você consegue ter uma entrada, mesmo com cara de baixa renda, que ganhou algum atrasado, que ganhou algum dinheiro grande, eu acho que com ele você consegue entrar. A chance dele botar esse dinheiro numa pirâmide, um amigo indicar o 3,5%, 4%, 5%, 6% ao mês, coisa que não existe, é muito grande. Então eu acho que tem mercado para você atingir muita gente, mas é claro, você pensa num médico, é o óbvio. O médico ali, o cara precisa fazer plantão, normalmente tem um custo de vida muito alto, então ele precisa planejar mesmo a aposentadoria dele, para manter aquele padrão de vida quando ele estiver mais velho. Profissional de saúde como um todo, nutricionista, psicólogo e etc. Mas eu acho que tem uma gama gigantesca. Revisa teus clientes, né? Revisa todos os clientes que já tiveram no teu escritório, oferece esse serviço para eles. Eu acho que confiança tem a ver com o advogado. O advogado o cliente normalmente tem a confiança no advogado, eu acho que essa pode ser a porta de entrada para vender o serviço. Né? Perfeito, concordo 100%. E esse serviço a metodologia MAPA, ela é capaz de atender todos esses segmentos. Porque, na verdade, como funciona o método MAPA? Até porque um mapa, ele é dividido em curvas. Né? Então, você tem 4 curvas no mapa previdenciário. Tá? Na primeira curva, nós temos a curva das múltiplas receitas previdenciárias. É a ideia de você construir a renda passiva com previdência pública, previdência complementar e investimentos. Aí dentro dessa curva, eu desenvolvi uma métrica, né, que é o MPD, melhor produto disponível. Você vai encontrar o melhor produto disponível em cada uma dessas áreas. Então, dentro da previdência pública, você vai aplicar isso, porque você vai entender qual é a melhor estratégia. De repente, contribuir como MEI é melhor? Vai gerar um determinado benefício. Contribuir fora do MEI com uma alíquota mais alta. Então, o advogado, na hora de planejar, vai identificar qual é o melhor produto disponível na previdência pública para o cliente. E vai fazer a mesma coisa com previdência complementar. Tem dúvidas básicas de previdência complementar. Eu vou para PGBL ou vou para VGBL? VGBL que tecnicamente nem é previdência, mas está no pacote aqui. Eu vou a tributação, boto regressiva, progressiva. Então, assim, orientar é uma área carente de orientação, né? Depois, na parte de investimentos também, identificar qual é o melhor produto disponível. Será que vale a pena quais são os investimentos que são geradores de renda passiva? Então, você trabalhar nessa linha. Aí vem a segunda curva, que é a curva da aceleração da aposentadoria. Nessa segunda curva, nós aplicamos um método que é o MFC, o método de facilitação da concessão, em que você vai ajustar tudo para que aquela renda seja gerada de maneira mais rápida possível. Quando você está falando de previdência pública, você vai fazer uma análise documental, perceber se tem alguma falha, se tem alguma coisa que pode dar problema na hora da concessão, você já se antecipa e organiza. Mas também você vai fazer isso com previdência complementar, com investimentos. Pode ser que depois de um determinado momento você comece já a migrar sua carteira. Você vai reduzindo a sua exposição ao risco
Quanto mais perto a pessoa estiver da sua aposentadoria, ela vai saindo dos investimentos de maior risco voltados para a aposentadoria para gerar investimentos que vão lhe trazer mais segurança, né? Com previdência complementar, você também vai construindo essa estratégia, né? E você vai aplicar essas duas curvas juntas. Na verdade, as múltiplas rendas previdenciárias, e você vai trabalhar com a facilitação da concessão nesses dois campos de planejamento. Tem ainda a terceira curva do mapa, que é a proteção contra contingências, porque às vezes o plano pode sofrer o impacto de alguma circunstância imprevista. Então, uma invalidez ou até mesmo a morte de uma pessoa. Nesse caso, é importante que a pessoa se proteja contra essas circunstâncias. Quer ver, Eric? Às vezes na Previdência Pública, a pessoa vai pedir uma pensão por morte para a pessoa não, né? A pessoa veio a falecer, e aí a companheira vai pedir a pensão por morte e enfrenta uma dificuldade muito grande com documentação. Se você já deixa toda a documentação que demonstra essa união estável já preparada, claro que não é assim, eu vou me preparar para a morte, não é isso, mas é você ter a preparação contra eventualidades, contra contingências. Afinal de contas, imagina sua família ter que passar por todo um processo de negativa, de pensão, né? Quando você facilita isso, você já ganha bastante. A mesma coisa com algumas estratégias para facilitar o acesso a esse patrimônio previdenciário, por meio, até mesmo assim, você tem lá uma quantia investida, você ter a construção de estratégias que facilitem o acesso da família a esse tipo de renda e, sobretudo, você construir uma proteção por meio de seguros também. Às vezes, o inventário tem despesas que a família não consegue arcar e fica lá o patrimônio preso. Então, você trabalhar também com proteção de seguros privados facilita demais. E para concluir, né, a quarta curva do mapa previdenciário, que é a curva do planejamento ágil, que é a adoção de todas as técnicas que a gente estava conversando antes, as metodologias de gestão ágil aplicadas no planejamento previdenciário, de modo que você construa esse flow do planejamento previdenciário e a pessoa consiga ir adaptando o plano às circunstâncias do momento. Uma determinada estratégia pode não ter dado certo, e aí você, agindo rapidamente, você consegue corrigir os rumos do planejamento, adaptando não só mudanças na vida, que a pessoa pode perder um emprego ou surgir uma nova oportunidade, mas mesmo novas circunstâncias que se mostraram agora no meio do caminho como favoráveis e que a pessoa pode se adaptar e aproveitar essas oportunidades. Fábio, eu quero te agradecer, acho que foi uma aula aqui pra gente, tem um link muito grande, a gente fala isso já há alguns anos, né, do planejamento previdenciário com investimentos. Eu acho que as pessoas precisam entender que um não briga com o outro, que os dois precisam andar juntos. Acho que tá mais do que entendido. Queria agradecer a tua presença e queria convidar o pessoal a seguir, né, o nosso podcast aqui, o Vírgula Jurídica, ativar as notificações, né, o podcast é lançado semanalmente, a gente vai criar conteúdo aqui cada vez mais interessante para tentar ajudar as pessoas a evoluírem na sua carreira, investirem melhor e etc. Obrigado, tá, pessoal? Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é meu, Eric, e convidar o pessoal também, quem quiser conhecer um pouco mais do mapa, no perfil no Instagram, Mapa Previdenciário. Maravilha. Pessoal, siga lá o Mapa Previdenciário. Um abraço. Tchau, tchau.